Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso Pode Contar, nosso segundo episódio. Eu estou ainda entrando nesse mundo aqui do YouTube, mas muito feliz porque é um sonho sendo realizado. Eu sou a Miriam Névola, a apresentadora que vou estar aqui com vocês. Vocês podem me seguir nas redes sociais também, para que assim a gente fique mais próximo. Hoje eu tenho duas convidadas muito especiais. Daqui a pouquinho eu vou mostrá-la. Mas antes eu vou falar dos nossos patrocinadores, é claro! Agradeço a Unigram por estar me apoiando nesse projeto. Minha casa aqui por tanto tempo, onde eu fiz 2 faculdades. Pois é. Obrigada, Unigram. Também a produtora Backstage, que está dando todo o suporte pra gente. Meninos, vai ter vinheta hoje, hein? E também a Amores e Mimos, que fez pra gente essas canecas que eu repito que eu tô me sentindo Jô Soares com uma canequinha tão linda. E se você quiser... também tem o estúdio Silvana Souza, ó, que deixa eu mais bonita para vocês. Obrigada toda a equipe, Suelen, Thalita, Silvânia e a Dani. Obrigada, meninas. Vocês são demais. E se você quiser se tornar também um patrocinador, é claro que você será muito bem-vindo. É só mandar um e-mail aqui nesse endereço que está. E agora sim, eu posso falar. Solta a vinheta. Minhas duas convidadas de hoje são poderosas. As duas são empreendedoras. As duas começaram do zero. As duas não tinham renome em suas áreas. As duas construíram negócios com números impressionantes. Comigo estão Evânia Ribeiro e Juliana Saraiva. Bem-vindas, estou muito feliz que vocês estão aqui. Que bom que vocês aceitaram esse convite. Espero que vocês sintam-se em casa. Obrigada, Miriam. É sempre um prazer estar com você. Dividimos muitas coisas em comum, maternidade, vida social e várias dificuldades que nós mulheres enfrentamos. Então, como dizer não para você? Jamais. Ai, que bom, Ju. Eu me sinto honrada pelo convite, principalmente por ter aqui ao meu lado uma amiga, que eu já sou fã. É capa da Celebrar. E de você, Miriam, já trabalhamos juntas em outra empresa, já é de longe a minha admiração por você, você sabe disso. Então, obrigada. É uma alegria estar com as duas aqui hoje. Muito obrigada, Evânia Ribeiro, diretora e criadora da revista Celebrar. Juliana Saraiva, arquiteta com um império da arquitetura, praticamente. Também está empreendendo em uma outra empresa, e tudo isso elas vão falar agora. Resume aí, para quem não conhece vocês, quem é Juliana? Bom, Juliana Saraiva, arquiteta, designer de interiores, mãe de gêmeos, vivo num ritmo frenético entre trabalho e maternidade, divido muito do meu dia a dia na minha rede social, apaixonada por tudo isso, adoro vir aqui dividir com vocês um pouquinho da minha história, da minha carreira, e é isso. Só isso. Só isso, muita coisa, né? Eu sou a moça da revista. Fala assim? Não, ela é da revista, a revista. Então, é conhecida como a Evânia da Celebrar, acho que eu carrego já a Celebrar como sobrenome. Já não, acho que desde que a revista nasceu, meu sobrenome, né, que antes eu carregava de outra empresa, mudou muito rápido para a Evânia da Celebrar. Então, isso que me admirou muito no empreendedorismo, né, foi uma das primeiras vezes que eu empreendi. Eu também sou esposa do Cristiano, sou filha, sou irmã, sou família, sou amiga e sou fã do empreendedorismo e de tudo que o empreendedorismo pode trazer para nossas vidas. As duas estão aqui comigo para falar de empreendedorismo feminino. E assim, quando eu pensei nesse tema, eu falei, eu sei quem eu tenho que chamar, né? Primeiro que eu queria pessoas que eu tivesse mais intimidade, que fossem alegres, que tivessem a cara desse podcast, e vocês com certeza têm. E empreendedorismo feminino. Só que assim, as duas são muito elegantes, vivem em meio a um social muito badalado, né? Quem olha vocês, talvez não imagine e nem saiba de onde vocês vieram, que é de uma realidade
muito diferente de tudo isso. Às vezes podem achar que vocês nasceram em trono já de ouro, em berço de ouro, né? Como diz, que vocês vieram de uma família que passou de geração em geração, e não é nada disso. Eu conheço a história de vocês duas, e aí quando eu falei, cara, as duas têm muito em comum. Evânia, conta um pouquinho, de onde nasceu a Evânia, como que era a família da Evânia? Miriam, eu nasci num sítio em Angélica, aqui, uma cidadezinha do nosso estado, deve ter menos de 10 mil habitantes. Então, nasci com parteira mesmo, nem em hospital meus pais teve condições naquela época. Então, eu sou a menina que veio do sítio, né? De lá, do sítio, eu sempre quis estudar, eu sempre gostei de estudar. Uma das melhores lembranças que eu tenho do meu pai, tá aí próximo domingo, Dia dos Pais. Esses dias ainda eu estava me lembrando, né? Começa agora os comerciais de Dia dos Pais, a gente começa as lembranças de lá atrás. É do meu pai me ensinando ainda antes de eu entrar na escola a escrever. Então, assim, eu sou apaixonada por aprender. E essa paixão veio dele porque ele me ensinava. Então, eu tenho essa memória afetiva de aprender, de lembrar que o meu pai gostava de me ensinar. Então, saí de Angélica para estudar, movida por essa paixão. O que seu pai fazia, sua mãe fazia? Meu pai era sitiante, morava em sítio. Minha mãe também é dona de casa. Mas eles sempre tiveram prazer em nos ensinar e sempre quiseram que a gente aprendesse mais que eles. Né? Meu pai não terminou a 8ª série, minha mãe não terminou a 4ª. Então, eles queriam que a gente estudasse, concluísse o que eles não tiveram a oportunidade de estudar. Então, o que estava ao alcance deles fazer para que eu e meus irmãos pudessem estudar, eles fizeram até sair do sítio e morar na cidade para que a gente pudesse... Eles foram por causa de vocês. Por causa de nós. Então, eu encontrei nessa paixão por aprender o empreendedorismo. Essa é a Evânia, que muita gente não conhece. E a Ju também tem uma história que também muita gente não conhece. Quem era a Ju criança, nasceu onde? Bom, eu nasci em Nova Aurora, interior do Paraná, uma cidadezinha também muito pequenininha. Na época, meu pai e minha mãe, eles só namoraram e a minha mãe engravidou. E na época, as famílias não deixaram eles ficarem juntos. E a minha mãe e as minhas tias decidiram que viriam morar em Dourados. Escolheram no mapa. Até contei essa história semana passada também. E escolheram no mapa, vamos para Dourados. Minha mãe comigo, a minha tia com a minha prima e a minha outra tia, que era de menor, né? Enfim, vieram e fizeram a vida aqui. Minha mãe casou logo em seguida com o meu padrasto, né? Ela teve mais 2 filhos, a Priscila e o João. E eu sempre fui muito sonhadora. Minha mãe conta, assim, várias histórias que, assim, gente, eu falo, meu Deus do céu, não acredito que eu fazia isso. Fazia e minha filha faz igual. Muito sonhadora, eu era muito... Eu tinha meus amigos imaginários, eu tinha várias coisas, assim, que eu fazia, que eu sinto na minha realidade hoje, do meu dia a dia, assim, sabe? E... Eu tinha amigos imaginários também. Você tinha? Eu também. Minha mãe achava... Vocês lembram do nome deles? Dos amigos imaginários? Eu não lembro, não. Também eu sei que eles moravam fora do Brasil. Minha mãe falava que Sério? Eu tinha até país. Fora, e nananã. E a minha filha, Maria Luísa, é igualzinho. Faz. Igualzinho. A Mona Lisa tem um amigo imaginário que se chama Samu. E a minha amiga imaginária se chamava Cadriana. Eu acho que eu inventei esse nome, né? Porque... Caraca, não, eu não me lembro de nomes. Mas eu não lembro onde ela morava. Eu não sei se eu fantasiava esse tanto. Antes que eu combinava encontros e combinava brincadeiras. Sempre fora. Sempre envolvia viagens no bolo. Que bom. E aí, muito sonhadora. Sempre quis mais, né, pra minha vida. A gente veio de uma família muito sofrida. Passamos muitas dificuldades, né? Com tudo isso. Minha mãe... Sua mãe trabalhava com o quê? Minha mãe era doméstica. Cuidava de casa, foi garçonete, fez de tudo um pouco, né? E aí, quando eu entrei no período escolar, a minha mãe começou a trabalhar na casa de uma vizinha, que a filha dela era engenheira. E eu ficava olhando aquela moça com os projetos, e, tipo, isso, gente, isso, sei lá, 30 anos atrás, 32 anos atrás. E eu me lembro como se fosse hoje, a mesinha dela lá na casa que a minha mãe limpava. E quando ela chegava, eu queria perguntar pra ela o que ela fazia, o que era aquilo, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu sempre muito determinada. Coloquei aquilo na minha cabeça e falei, um dia eu vou ser aquilo ali. Não sabia nem exatamente o que fazia. E muito sofrido. Minha mãe fazia crochê, eu vendia na rua. Minha tia fazia salgadinho, eu vendia na rua. Sabe, assim, porque eu queria outra realidade pra mim. Eu nunca me conformei com aquilo. E olha só, eu vendia alface, eu vendia limão. Cada um vendia o que tinha, né? Eu, como morava no sítio, então eu catava os limões do pé. A gente tinha horta
era a alface, ovos de galinha caipira, tudo que você imaginar, e isso. Menina já... Não, 8 anos de 8 idade, 9 anos. O comercial tá na nossa vida, comercial, né? é, A Ivânia é então- igualzinha. A Ivânia vende, olha... Ela vende água a preço de... Vende. Ela só não vende o Cris porque... Esse não tá à venda. Então, e aí, assim, eu muito sonhadora, queria estudar, queria trazer uma realidade diferente para minha família. E quando eu cheguei no período de faculdade, né, muitas coisas aconteceram nesse meio desse caminho, não deu certo fazer engenharia, porque não tinha condições, não tinha disponibilidade na época, eu entrei na arquitetura. E na arquitetura eu me descobri, me apaixonei e mudei a vida de todo mundo, sabe? Nossa, forte isso, hein? E assim... Vocês chegaram... A Evânia, né? Vamos voltar aqui para Evânia. Evânia, então, você veio para a cidade. Isso. Né? A família veio para a cidade, começou a estudar. E como que foi o primeiro... Você estava estudando, e aí eu sei que você foi parar em uma das principais televisões de Mato Grosso do Sul. Isso. Como que você foi parar na TV Record? Eu fui para Campo Grande justamente para fazer faculdade, né? Na época eu passei em economia na Federal, e eu passava de ônibus quando eu ia para a Federal, ali pela Zaran, né? A rede MS fica ali no início da Zaran, e eu passava de ônibus. Sempre eu via aquele prédio maravilhoso, a rede MS é um prédio muito bonito ali na Zaran, e eu falava, nossa... Esse prédio é bonito, as pessoas que trabalham aí devem ganhar bem. Falava, um dia eu vou trabalhar aí, eu pensava, né? Quem sabe quando eu me formar, né? Não sei, de estágio. Mas eu já tinha recém entrado na universidade. Só que eu precisava muito trabalhar para me manter lá, né? Só o dinheiro que o meu pai me mandava com muito esforço, né? Não era o suficiente. Eu vi que a vida ali era muito mais cara do que nós imaginávamos. E um dia eu pulei do ônibus antes né, no ponto ali próximo e fui lá pedir emprego. E consegui o emprego. Talvez pela minha ousadia, da maneira que eu cheguei lá, que eu me apresentei, né, do nada. Você não conhecia ninguém? Não Chegou conhecia lá, absolutamente bateu na ninguém. Aí eu vi a secretária, eu acho que foi isso que talvez... O Doninho conta essa história para os amigos dele, ele me fala que, né, eu cheguei e perguntei para você, a hora que eu vi a secretária, eu falei, não vai deixar eu falar com o diretor aqui da empresa, quem é o responsável, nunca, né? Vou falar para ela que eu quero comprar um comercial. Eu já sabia que aquilo ali, já tinha pesquisado, era uma empresa, era uma empresa de um veículo de comunicação, né, que vendia comercial. Vou falar que eu quero comprar um comercial que eu compro só se for com o dono. Olha só, gente. E ela falou, tá bom, ela ligou, eu falei, tá. Ele falou que é para você esperar. Coitado, acho que não queria me atender, né? Um monte de coisas para fazer, né? E me deu um chá de cadeira e eu lá esperando. Falei, já desci do ônibus, já perdi a aula mesmo, agora, né, vou ficar aqui. Não, já tem. Aí esperei. Acho que depois de 2 horas ela lembrou ele, ó, a moça tá aqui te esperando ainda. Ah, tá, manda ela descer. A hora que eu desci, que eu, né, entrei na sala dele, falei assim, ó, só peço desculpa que eu não vim aqui para comprar um comercial. Eu vim para te pedir um emprego. Imagina. Aí, você ficou branca? Não, eu não, mas ele ficou, coitado, acho que ele ficou com medo. Aí ele falou, tá, qual que é o seu telefone? Ela, porque eu nem tinha celular, né? Era o telefone de onde eu morava, então ele anotou assim no papel. Eu falei, isso, nunca vai ligar, perdi a aula à toa, né? Deu uma semana, me ligou. E aí te ofereceu que vaga? Ofereceu uma vaga de programadora de comerciais. Nunca nem sabia o que era isso. Meu Deus! E você chegou lá e falou que sabia. Não, eu também não mentia. Falei que não sabia, mas se ele me desse uma oportunidade, eu iria aprender. Uhum. Aí ele falou assim, ó, eu estou dando férias para a menina que está nesse cargo. Ela não vai ficar mais nesse cargo. Ela vai para uma outra função. Se você conseguir aprender em 30 dias, o cargo é seu. Aí eu era a primeira a chegar na empresa e a última a ir embora, porque eu queria muito aprender, queria muito a vaga. Nem perguntei quantos que eu ia ganhar, detalhe, tá? Uhum. Eu só sei que eu queria trabalhar ali naquela empresa. Tava ali nem sabia qual era o salário. Com unhas e dentes. Com unhas e dentes. E eu trabalhei quase 20 anos nessa empresa. Meu Deus. Quase 20 anos. E foi crescendo E fui crescendo empresa. dentro da empresa. Aí cargos... fui trocando de função. Depois eu vi que o pessoal da área de vendas ganhava mais do que as outras áreas, então eu pedi para ele, eu quero ir para áreas de vendas. Ele falou, você sabe vender? Não, mas eu aprendo. Eu não aprendi a programar comercial, eu vou aprender a vender também. E ele me passou para a área de vendas, e da área de vendas fui promovida a gerente, né? Fui durante muitos anos lá em Campo Grande, uma das que mais vendia, né, dentro da minha área comercial. E aí, nisso, ele me... Como é que se diz, gente? Transferiu, Me promoveu a gerente de uma rádio que é a 101,9 aqui em Dourados. Trabalhei muito tempo aqui na rádio.
E durante esse tempo ainda criei a Celebrar e hoje me dedico 100% a Celebrar. A Celebrar. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa criação aí da Celebrar. Ô Ju, e aí, então, nós paramos com você com o sonho ali de ser arquiteta, que você nem sabia, né, que seria arquiteta. E aí, como que você consolidou isso, assim? Quando foi que você decidiu, não, eu quero ser arquiteta, eu acho que... Conheceu essa profissão? Na verdade, como eu disse, eu queria muito ser engenheira, né? Eu tinha essa visão de que eu tinha que ser engenheira. E como a oportunidade caiu para fazer arquitetura, eu sempre sou muito determinada. Se eu começo uma coisa, eu quero terminar. Eu jamais aceito, tipo... Inclusive, é uma das qualidades, eu acho que, né, das pessoas que alcançam algum tipo de sucesso na vida, é as que terminam a que começam. Porque, assim, era muito difícil a faculdade, sabe? Muito sofrido. Eu trabalhava nessa época com a tia Teca. Minha tia tem um estúdio fotográfico aqui de muitos anos. Eu trabalhei muito com ela. Eu lembro que eu trabalhava, tipo, quinta, sexta, sábado, domingo. Nos eventos à noite. Já falando de evento. Cara, eu acho que eu tenho trauma. Eu fico cansada só de lembrar. Eu trabalhava muito, muito. Mas também eu sinto que eu plantei uma sementinha naquela época que hoje eu colho. E a arquitetura, eu me apaixonei por ela quando eu saí da faculdade. Antes eu estava lá determinada a terminar o curso. Entendeu? Eu já tinha meu emprego e tal, não era na área, mas eu estava determinada. Eu nunca, assim, sonhei tão alto dentro da faculdade. Eu comecei a sonhar quando eu saí. Quando eu tive a minha primeira oportunidade de emprego e tal. Porque, assim, eu acho que na faculdade, como tinha uma galera que era filho do fulano, tinha loja, tinha uma série de coisas que eu não tinha, eu falava assim, eu não vou ser bem-sucedida porque eu não tenho ninguém na família, eu não tenho, né? Por onde começar, né? Quem que vai ser eu na fila do pão? Eu pensava assim, me conformava com aquilo. Mas acho que era assim antigamente, né? Durante muito tempo foi assim, né? E pelo QI, né, e tudo mais. Eu acho que até hoje em dia é assim. Poucos acabam se destacando pelo próprio nome. Assim, porque, pra quem não sabe, gente, a Juliana... eu brinco que ela criou o Império da Arquitetura. e é um pouco verdade, sim. Quantos seguidores você tá hoje nas redes sociais? 700 e poucos mil. 1000, gente. Ela vai para fazer, a gente vai falar também, mentoria, que assim, um sucesso de inscrição. E ela vai, todo mundo conhece ela. Só que aí, isso que eu queria chegar no ponto. Na faculdade, isso eu acho que em todos os cursos, jornalismo, administração, arquitetura, a faculdade geralmente prepara a gente para muita coisa, né? Mas, às vezes, não prepara para... É só na vida real que a gente consegue saber essa questão de negociar, né? De marketing. Quem faz marketing aprende marketing, mas quem faz arquitetura não aprende marketing. Não. E você é muito boa no marketing. Você consegue. Como que você percebeu que precisava disso para se diferenciar? Na verdade, Miriam, as coisas foram acontecendo, né? Eu falo que isso está no meu sangue, assim, sabe? Eu sou muito dinâmica, muito observadora. Eu tenho muita sede de aprender também. Sim, a Ivânia falando, eu pensando, né? Realmente, é muito do perfil da gente, assim, né? Eu não canso. Se eu tô com tempo livre, eu quero fazer alguma coisa útil. Eu quero ler, eu quero estudar, eu quero assistir alguma coisa. Se eu tô em algum lugar que faz parte... Tipo, posso estar em qualquer lugar do mundo e eu tenho a oportunidade de conhecer alguma coisa que pode me agregar, que eu posso aprender, eu vou lá com sede de aprender. Então, eu acho que é um processo. O marketing, ele vem, na minha opinião, tá, gente? Como consequência daquilo que você ama. Eu amo o que eu faço, eu sou muito feliz, sou realizada. Então, pra mim, é muito fácil vender aquilo que eu sei fazer. Então, assim, se você falar, Ju, eu quero reformar a sua casa. A Gabi acabou de falar isso pra mim. Eu falei, bora lá, vamos fazer o que você quer fazer. Sim, pra mim é muito simples isso. Eu vendo aquilo que eu sei fazer. Então, isso foi acontecendo, acho que pela paixão, pelo amor que eu coloco em tudo que eu faço. Eu tento passar isso de uma forma natural pra quem trabalha comigo, seja direto ou indiretamente. E eu acho que daí isso vai alcançando outras dimensões que às vezes a gente nem imagina. O tanto que as pessoas têm dificuldade nisso. Sim. Eu falo, eu e a Evânia, a gente trabalhou juntas tanto na TV quanto na revista. E a Evânia, pra quem não conhece, ela é uma vendedora nata. É o que a Ju falou. Ela, assim, ela vende. Se eu falar, vende esse papel pra mim, ela vai voltar com dinheiro. Vai voltar com o contrato assinado.
E eu, sempre na área de comunicação, né? Na área de conteúdo, jornalismo, eu sou péssima vendedora, eu sou péssima negociadora. E ela foi me falando, em muitos momentos, a gente ia trocando figurinha. Eu passava a parte do jornalismo, ela passava a parte de negociação. Verdade. E a gente ia trocando essa figurinha muito gostosa, eu aprendi muito, né, com ela, nessa questão de venda, de saber vender o produto. Mas não é natural, Ju. Você fala que é muito natural, mas para muita gente não é natural. Mas é algo que se aprende, viu, Miriam? Existem técnicas. Então, assim, não é algo que as pessoas nascem sabendo. Talvez eu e a Ju tenha tido mais dificuldade pelas... mais facilidade pelas dificuldades que nós passamos. Então, assim, quando criança, a gente precisou vender alguma coisa. Sim, verdade. Né? Então, talvez a gente tenha tido mais facilidade depois, no futuro, pelo que a gente já tinha passado, né? E acho que ficam marcas, assim, sabe? Eu me lembro que, quando eu tive a oportunidade de comprar uma casa boa pra minha mãe, pros meus pais, né? Pra mim, aquilo, assim, foi um marco na minha vida. Não era nada absurdamente grande, mas eu tirei eles de um lugar que eu, tipo, tinha vergonha. Era um lugar que o forro quase caía na cabeça deles, molhava dentro, sabe? Não tinha estrutura nenhuma. E eu me lembro que quando eu pude, através do meu trabalho, proporcionar qualidade de vida pros meus pais, eu falei, gente, eu me lembro muito bem de onde eu vim. E eu não quero voltar. Sabe? Então, eu acho que isso vai te motivando. E você vai criando estratégias, você vai lembrando, você vai pensando. Eu sou uma constante máquina de evolução. Eu vivo querendo evoluir. Sabe? Eu acho que isso é uma característica do empreendedor, né? Saber que nada sabe, né? Isso é assim, porque a pessoa que fala, não, eu já sei tudo em determinada área, né? Ela acaba se perdendo a oportunidade de aprender, né? Porque ela se fecha no mundinho dela. Verdade. Algo que a Ju me falou, que me chamou muita atenção, que eu sou muito parecida também, é sempre que eu tenho um tempo disponível, e é poucos, né? Quase nunca. Mas a gente busca ocupar com algo útil. Eu não consigo ficar no celular vendo um videozinho de algo que não vai me agregar nada. Eu também. Eu tenho que buscar algo que vai me passar uma mensagem. Eu começo a ver, peraí, isso aqui vai me passar alguma mensagem bacana? Eu vou... Até um filme que eu vou assistir na Netflix. Peraí, vai ter alguma história por trás que vai me ensinar alguma coisa? Senão, eu não assisto. Eu penso que o meu tempo é muito precioso para eu dispensar com algo que não vai me agregar nada. Então, eu estou sempre procurando ocupar o tempo com algo útil. Ou com um livro, ou com um filme, ou que seja um videozinho de 2 minutos no celular, mas vai ser algo que vai me agregar, uma mensagem que vai me ensinar alguma coisa. E nessa questão do empreendedorismo, a visão, né, de futuro, a visão é o quê? É você imaginar algo que ainda não aconteceu, né? Mas você tem uma visão que aquilo lá pode dar certo. E acreditar que foi o que você fez, né? Eu acho que tem que divulgar, eu acho que o marketing na arquitetura tem que ser assim, eu acho que construir é mais do que construir sonhos. E aí você também teve essa visão em relação à revista Celebrar. Uma revista de eventos, começou, né? Eventos, né? Mas como que veio essa ideia, assim? Porque, pensa bem, no mundo digital... Vamos fazer uma revista. A revista tem 5 anos? 7. Meu Deus. Meu Deus, parece que foi ontem. Pois é. Vi nascer. Olha, deixa eu fazer um parênteses. Eu sou a pessoa que mais defende a revista Celebrar impressa. Nós estamos competindo. Tenho de gente que fala assim, mas por que você vai fazer na revista? Gente, é gostoso pegar, é gostoso olhar. Você não vai ficar carregando pra tudo quanto é canto, mas o fato de você materializar aquilo, eu sou muito disso, assim. Eu sou muito do manual, igual foto. Foto, pra mim, tem que ser impressa. Eu tenho que pegar, eu tenho que... Sabe? Não é a mesma coisa do que você tá lá no digital. Certeza. Parece que o digital vai embora. E eu pergunto isso pra Evânia justamente porque eu conheço a história e eu quero que você comente, né? No mundo, né, digital, por que a revista? Como que surgiu essa ideia? Já me fizeram muitas vezes essa pergunta e eu respondo assim, o dia que a revista física, ou melhor, o dia que a revista digital, ela suprir a experiência que a revista física proporciona, eu vou ficar só no digital. Por enquanto, ainda não. Ainda não. Que ela é não isso supre. Que a Ju falou, né? Exato. Ela não supre. Então, assim, a visibilidade, o alcance e o retorno que ela traz sendo física ainda é muito maior do que o digital, apesar do digital ser tudo o que ele é hoje. E a revista nasceu para suprir essa... Na verdade, foi para suprir uma necessidade minha.
né, um desejo meu. Acho que você sabe um pouquinho Sim. da história, depois a gente vai voltar lá, né? Não, vamos falar agora, pode falar. Pode falar? Como que Conta foi? que Você essa eu não tava... sei. Você tava... Você ia casar... Eu ia casar e, a princípio, o casamento meu e do Cris, viu, Ju? A gente ia fazer assim, a gente ia viajar para uma praia, nós nos conhecemos numa praia, você sabe Sim, disso? isso eu sei. E a ideia era que a gente ia trocar a aliança na praia e voltarmos com a aliança trocada na mão esquerda, casada, e avisar para todo mundo que a gente casou e pronto, acabou, estamos casados. Né, fazer uma cerimônia só nossa, íamos chamar uma autoridade religiosa numa praia bem bonita que a gente gosta. E nisso, o Cris fez uma surpresa para mim aqui, chamou toda a minha família e parou o restaurante e ajoelhou lá e me pediu em casamento. E aí, gente, a hora que eu olhei para a cara da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, a felicidade deles em compartilhar aquele momento com a gente, falei, meu Deus, como a gente está sendo egoísta. Falei, vamos ter que casar. Quero casar. Vamos ter que fazer um casamento. E no outro dia, nasceu Uma Noiva em Mim. Acordei, já vamos casar, e eu descobri um novo mundo, que é o mundo das noivas, de festas, de casamento. E até então eu trabalhava já em um outro veículo de comunicação, que era uma rádio, mas que trabalhava com um outro público bem diferente do que eu comecei a ver quando eu comecei a orçar, a fazer o orçamento para o meu casamento. E nisso também eu descobri que casar era muito caro. Muito caro. E que eu não conseguiria pagar somente com os meus recursos que eu tinha do meu antigo trabalho. Eu falei, eu vou ter que empreender em alguma coisa para pagar meu casamento. Então, a celebrar... Acredito! Te juro, você não sabia dessa história? Aí um dia eu ia dormir conversando com Deus, né? Eu sempre faço minha oração, falo, Deus, mas agora você colocou na minha cabeça de casar, também eu quero casar do meu jeito, você se vira. Quero fazer uma festa bonita para minha família, para meus amigos, não quero entregar qualquer festa, dá um jeito aí, né? Eu preciso dar um jeito de realizar o casamento do jeito que eu quero, senão também não vou casar. Tava desse jeito. Falando com Deus. Teve um dia que ele me acordou de madrugada, Ju. Aí eu fui na cozinha pegar uma água, aí Deus falou assim, pega uma caneta e um papel. Aí eu obedeci. Sempre que Deus fale com você, obedeça, viu? E eu comecei a escrever. E ele falou, já aí, colocando revista, coluna. Já colocou o nome. Revista Celebrar, vai ser o nome. Coluna tal, coluna tal, coluna tal. Ele me falou todas as colunas que a revista ia ter, como ela ia começar, como ela ia terminar. Isso, assim, em questão de minutos. Oh, gente, tô passada. Muito rápido, muito rápido. Voltei e dormi. No outro dia, o Cristiano falou assim, nossa, eu vi que você acordou, você demorou um pouquinho para voltar, o que foi? Eu falei assim, a gente vai fazer uma revista. Ele, oi? Ele tá aqui, ó. Entreguei para ele na mesa, no café da manhã, tá aqui, ele leu. Aí eu falei, pode pedir demissão do seu trabalho, a gente vai fazer uma revista. Ele, tá bom. Ele pediu demissão no mesmo dia. Ela chegou tão fervilhando, e nisso a gente trabalhava ali na rádio, na TV, foi assim. Ela chegou tão fervilhando, com o olho brilhando, e ela chegou para mim e falou assim, eu tive um sonho, eu tenho um negócio para sair, você vai trabalhar comigo. Mas eu ainda não posso te contar, mas se prepara. Foi isso que ela me falou. Lembra disso? Eu não sabia por onde começar, Ju. Porque, assim, eu trabalhava num veículo de comunicação que era uma rádio, mas eu não fazia ideia de como fazer uma revista. Eu não sabia quem que precisava para fazer essa revista. Nossa, imagina se ela soubesse. Então, imagina, né? Talvez se eu soubesse, eu acho que... Ai, que humilde que ela é! Não, te juro, eu não sabia. Aí eu fui fazer... Primeira coisa que eu fiz um curso, fiz um Empretec pelo Sebrae. Depois eu fui pesquisar os parques gráficos que a gente tinha no Brasil. Descobri que o Paraná é o maior e melhor parque gráfico do país. E Deus foi colocando as pessoas que iriam trabalhar comigo, assim, naturalmente. Foi acontecendo. E 9 meses depois nasceu a primeira edição da Celebrar. A primeira edição ela foi muito voltada para as festas de eventos, de casamentos, porque você tinha aquela ideia do casamento, né? Que ela seria isso. Mas da segunda edição em diante, o empresariado da nossa cidade, eu sou muito grata a todos os empresários que estão comigo até hoje, inclusive, eles abraçaram a revista de uma tal maneira... Eles enxergaram na revista, né, um veículo do qual eles poderiam comunicar o produto deles, anunciar o produto deles, que ela já da segunda edição em diante, ela já se transformou no que ela é hoje. Uma revista totalmente comercial, não só focada em festas e eventos. É claro que a gente faz a cobertura, a gente tem isso, foi mudando também no hoje, no inclusive, do Dourados, tempo. se você não tem Celebrar, anuncia não é na Celebrar... Eu tenho uma amiga que ela fala assim, se você... seu evento não aconteceu. Se a Celebrar não estava no evento, ele não aconteceu.
Não é festa boa. Mas antes, assim, o foco mudou porque antes eu imaginei que ela seria muito voltada para as festas de casamento, que é algo que acontece muito na nossa cidade. A gente é uma cidade que celebra muitos casamentos, né? Muitas formaturas. É uma cidade universitária. Mas ela mudou muito para os eventos corporativos e empresariais. Então, hoje são poucos os casamentos que a gente tem. Poucos os 15 anos, formaturas. 99%, posso dizer, seguramente, dos eventos que a gente faz cobertura é empresarial e corporativo. Que você encontrou ali que não tinha, né? Eu acho que o empreendedorismo é isso, não é? Se adaptar. Isso. É fazer a diferença. É trazer coisas que não tem ainda. Exato. É de uma olhar... forma simplificada, né? Sim, e assim, às vezes a gente teima, né, em certas coisas, né? Não, porque eu sou jornalista, né? Eu não faço isso e aquilo. Mas o mundo é tão grande, as possibilidades são tantas, né? O empreendedor também tem que ir se adaptando, ver onde que tem necessidade, onde que não tem. Eu ia te falar justamente isso, que o empreendedorismo, ele nasce justamente da nossa necessidade, né? Então, eu tinha necessidade de realizar o casamento da maneira que eu sonhei, né? Então, eu fui empreender para isso, porque eu sabia que o que eu ganhava na época não iria pagar a festa da maneira que eu gostaria de realizar. Então, uma inspiração divina, que eu costumo falar, né? Eu tive a ajuda de Deus que me inspirou para criar a Celebrar, que é uma criação que eu entrego nas mãos dele, que é dele, mas que eu também tive a coragem de executar, porque eu com certeza, Deus não inspira só a mim, né? Com certeza a mensagem dele deve chegar para muitas pessoas, mas aí tem que ter a coragem, exatamente. Né? Sim. Coragem de ir atrás e de executar e de realizar. Coragem é uma coisa que você tem muito, né, Ju? Porque, olha, ela é mãe de gêmeos, é dona de uma empresa, né? O seu escritório de arquitetura hoje é uma empresa. Quantos funcionários você tem? 30 funcionários, gente. Não é ela arquiteta só hoje, né? E como que você viu que estava o negócio crescendo e que você ia precisar ter mais gente? Como que foi esse crescimento? Cresceu muito, Miriam, assim, eu falo que depois que eu me descobri, que eu me apaixonei, as coisas foram acontecendo e eu sempre pensando na frente, assim, eu falava, cara, eu preciso de pessoas, preciso formar pessoas, porque sozinha eu não dou conta de fazer tudo que eu quero fazer. Eu quero atender, eu quero criar, eu quero cuidar de obra, eu quero fazer especificação nas lojas, eu quero viajar, eu quero fazer meus investimentos, eu sempre tenho isso muito na minha cabeça, muito certo, assim. Aí foi um processo. O processo de aprender a descentralizar, porque você não pode ser centralizadora quando você tem uma empresa que trabalha com criação. Eu sou arquiteta, o meu escritório carrega meu nome. 99% do que sai lá tem dedo meu, em todas as fases. Tá? Então, isso é muito cansativo, isso é muito difícil. Lidar com pessoas, porque assim, uma coisa é você fazer projeto, né? Aí eu acabei entrando no mundo da obra. Tem muito arquiteto que só faz projeto porque lidar com obra não é fácil. Porque daí você entrega o papel, o material legal, lindo, maravilhoso, você entrega o sonho na mão da pessoa. Só que é muito mais gostoso entregar pronto. Eu vejo os seus vídeos apresentando as casas, assim, você transpira amor, os olhinhos brilham por cada casa que você mostra, né? É isso, é exatamente isso. Porque assim, entregar o projeto, qualquer um pode entregar, sabe? Agora, vestir a camisa, estar lá do lado... quem nunca passou por uma obra não passou perrengue? Só que sim, né? É trabalhoso, você depende de uma série de pessoas para poder... Você tem noção de quantas pessoas passam numa obra? No mínimo, pensando pequeno, 50. Pensando, sabe? Então, eu acho que isso foi acontecendo. E aí, percebendo que eu precisava de pessoas, eu fui formando pessoas. Eu tenho colaborador, tem arquiteto que tá comigo lá no escritório, já tem 10 anos. Eu tenho 15 de carreira. E eu tenho o maior orgulho de falar, assim, que eu tenho uma galera boa, um time foda, sabe? Que eles são comprometidos. Tem a galera mais jovem, que ainda tá aprendendo, que ainda tá entendendo todo esse processo? Tem. Mas, assim, de forma geral, eles entenderam que o negócio é sério, que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Nas nossas reuniões, eu explico sobre os valores, sobre a privacidade de cada cliente, sobre aquilo que eu quero entregar e que não é eu que entrego, porque eu sozinha não consigo fazer tudo. E aí a coisa foi acontecendo, e aí a gente vai formando pessoas. E hoje tem departamento de arquitetura, tem o departamento de engenharia, tem o setor de interiores, tem a gestão de obras, tem setor de compras, tem RH, tem financeiro, tem... É uma empresa. Uma empresa grande, né?
A Celebrar hoje está com quantos colaboradores, desde diretos e indiretos? Diretos e indiretos, 20. Olha só. A maioria deles estão comigo desde o primeiro ano também. Então, é um ou outro só. Isso é bom, né? É muito legal. Eu me sinto muito orgulhosa. Alguns saíram porque tinham que sair, né? Mas virou mãe. Tamo aí. Mas que tá com um pezinho aqui, um pezinho ali, né? A gente sempre tá de olho, se namorando. Tem certas coisas que a gente nunca deixa, né? Totalmente. Mas continuo colunista da revista Celebrar. Exato. Tô lá, então totalmente. Tem lá ainda. E Ju, mas aí a maternidade, como que, assim... Como? Às vezes eu fico lá, eu acompanho seus stories, né? Falo, gente, como que ela consegue conciliar tudo isso, né? Ser empresária, agora se abriu recentemente, né? Uma empresa de automação. Home, uma empresa descomplicada de automação residencial também. Que tem tudo a ver com a minha área, com a arquitetura, né? E aí, 2 empresas e mãe de gêmeos. É assim, Miriam. Eu acho que 90% da qualidade dos meus dias é a organização que eu me proponho a fazer. Eu tenho uma briga diária com a minha agenda para cumprir os meus horários. Para quem não sabe, ela deu uma olhada agora pelo vidro para assessora dela e eu senti ali alguma questão aí. Ela pega no meu pé 24 horas. A hora de ir pra academia, ela manda 15 vezes. Hora de ir pro treino, hora de ir pro treino, hora de ir pro treino. Desse jeito. Porque ela sabe que se ela não pegar no meu pé, eu fico trabalhando. Hora de ir pra casa, hora de ir pra casa, hora de ir pra casa. Porque é a hora de eu ficar com os meus filhos. Então, o processo de você ter pessoas competentes fazem diferença no nosso dia a dia. E isso me traz mais qualidade de vida. Então, hoje eu tenho tempo, sim, pra cuidar da minha saúde. Eu tenho tempo pra viajar. Eu curto os meus filhos dentro do que eu posso. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser pra eles, dentro das minhas condições. Explico muito pra eles. Olha, mamãe agora vai trabalhar. Pra gente poder viajar. Pra gente poder ficar o final de semana. E assim, essa é a realidade que eu posso proporcionar pra eles. Eu queria ficar mais tempo com eles? Óbvio que eu queria. Mas o tempo que eu fico com eles, eu me proponho a ter qualidade. Então, o fato de dividir a minha vida entre 2 coisas que eu amo, não é pesado. É pesado o trabalho, os problemas que a gente tem que encarar diariamente. Coisas da vida. A vida acontecendo. Exatamente. Mas o fato de você ter pessoas que te ajudam no processo todo, entender que elas são necessárias E seguir essa agenda, que é algo que eu faço também, na minha correria do dia a dia. Tu me fala, como é que você dá conta? Não sei se a sua agenda é de papel ou se você fica só esperando... Tem as duas, mas a minha preferida é de papel. Mas se eu saio de casa e eu esqueço a minha agenda, eu volto para buscar, porque eu tenho que seguir o que está ali na agenda. E eu me organizo já no domingo, como vai ser a minha semana, né, as agendas, os horários. Você então, acha que a qualidade de um empreendedor é ser organizado? Sem dúvida nenhuma. Se você não... Você pode ter aí pessoas super competentes trabalhando com você, mas se você não for organizada, não vai adiantar, não vai resolver. Pode ajudar em partes, mas você tem que ter uma organização. A Ju falou também sobre delegar funções. Você acha que isso é importante? Como que foi isso para você, Vânia? Porque, assim, estava tudo dentro da sua cabeça, né? Partiu de você. E a revista tem muito a sua cara, né? Só que você sozinha, né? Como que você é para delegar... Eu fui aprendendo com o tempo, porque se eu não delegasse, eu não viveria. Eu quero viver, também quero viajar, também quero ter meu tempo com meus amigos, com meu marido, com a minha família. Então, isso foi me forçando a aprender a delegar, senão eu sou centralizadora, né? Quero centralizar também tudo de baixo. Eu acho que quem tem um temperamento forte aqui, geralmente é centralizadora. A gente fica estressada, né? Por que não fez assim, né? Era assim. Mas aí eu aprendi que, pra mim, né, é melhor eu viver, né, com melhor qualidade de vida, e para isso eu preciso delegar certas funções. É claro que ainda tem a supervisão, dá uma olhadinha, peraí, vamos ver se está saindo do jeito. De arquitetura. Ô, Ju, você falou de obra, e aqui a gente está falando de empreendedorismo feminino. Obra é um campo muito masculino, né? Arquitetura, de maneira geral, também é masculino. Você sentiu alguma dificuldade, algum preconceito, ou alguma falta de confiança por ser mulher? No começo, Miriam, eu passei muito perrengue com a equipe de obra. Meu Deus, ouvia desaforos absurdos. Mas o tempo vai passando e a gente vai se impondo. Eu acho, assim, que o respeito com o qual você trata a equipe, o profissionalismo com o qual você se posiciona
perante ao projeto, perante as reuniões, o fato de você ser educado com a equipe. Eu acho que é uma série de coisas, assim. Hoje, eu não enfrento problema nenhum. Hoje eu falo com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que eu sei o meu lugar e respeito o lugar do outro, sabe? Hoje, se falam, se tem, eu não sinto mais. Deve ter, né? Deve ter preconceito, né? Tem muito machista ainda nesse meio. Mas, de forma geral, eu acho que a humanidade evoluiu muito para isso, sabe? Eu acho que não respeita até conhecer o trabalho, né? Depois que vê o trabalho, não, peraí, essa aí é profissional? Né? Então... E você também, né, Evânia? Você vive muito em eventos sociais. Sim. Às vezes as pessoas podem olhar de fora e falar, é baladeira, tem isso? Eu acho que desde quando eu cheguei em Dourados, que eu cheguei ainda né, muito nova para a função que eu vim exercer na cidade, né, como gerente de uma rádio. Então, eu chegava em algum evento, ou até mesmo em algum cliente... E falei, não, será que essa daí dá conta, né, de tocar uma rádio? Inclusive, quando eu vim para cá, eu soube de história de pessoas que falaram que eu não ia ficar 6 meses na cidade, que eu não iria dar conta da minha função e de viver aqui na cidade. Sofri muito, sim, mas a gente não desiste, né, Ju? Não. Porque a TV, rádio, né, os meios de comunicação, historicamente, são comandados por homens. Exato. Então, eu vim, aí a gente prova a que veio, né, a gente vai mostrando respeito, a gente vai mostrando o trabalho e as pessoas vão respeitando com os resultados que a gente entrega. Exatamente. Vocês acham que as mulheres precisam se esforçar mais do que os homens em qualquer ramo que elas atuam? Sem dúvida, eu acho. Eu acho que as mulheres precisam se impor. Eu acho assim que em todas as áreas tem mulheres de todos os tipos. E às vezes a gente paga o preço por aquelas que não têm os mesmos valores. Entendeu? Isso acontece em qualquer área. Então eu acho que não só, né, com mulher, com homem também, mas como nós estamos lá na artilharia, né, a gente precisa se esforçar, sim. Mas também quando a gente mostra por que a gente veio nesse mundo, o trem vai. O que você acha, Ivânia? Eu acho que talvez as pessoas nos enxergam com mais um preconceito, né? Eu pensei, se fosse um homem que talvez tivesse chegado alguns anos atrás, mais jovem para exercer uma tal função, talvez não teria olhado de lado como olharam para mim. Então, a mulher, elas têm, sim, essa desvantagem de ser recebida com preconceito. Será que dá conta? Será que por ser mulher, sim. Por ser mulher, sim. Eu acho que já evoluiu muito, já melhorou muito. Mas é uma barreira que a gente ainda tem que passar. E eu vejo, assim, uma barreira nessa questão do empreendedorismo feminino, porque a gente, muitas vezes, né, na maioria dos lares, é a mulher que precisa pensar com quem vai ficar os filhos, né? Porque fica mais tempo. Então, quando se torna mãe, também é uma barreira. Você já era uma arquiteta consolidada, né? Antes de ser mãe. Depois que você foi mãe, Ju, você sentiu que a dificuldade aumentou? Na verdade, Miriam, quando eu sempre quis ser mãe, né? Acho que eu já te contei essa história, Sim. né? Sempre quis ser mãe, enfim. Daí vieram os gêmeos. Eu tinha muito medo, porque por toda a minha história, né? E eu sou muito sonhadora, mas eu nasci pra ser mãe. Então, assim, pra mim não era negociável aquilo. Eu queria muito ser mãe. Então, quando eles vieram, eu nunca nem reclamei. O fato de ser 2 e tal. E aí, depois, quando eles tinham 1 ano, eu me separei. Eu acho que foi um turbilhão de tantas coisas que aconteceram nesse período aí de maternidade, pós-maternidade, separação, que eu nem tive tempo de olhar isso, sabe? Eu fui. Eu lembro que 1 semana depois que eu tinha ganhado os bebês, eu voltei a trabalhar de uma forma menor, óbvio. E assim, semana depois? 1 semana. Eu nunca parei. Então, eu nunca parei pra olhar o que era mais difícil, o que não era aquela, era a minha realidade. Eu tinha vários compromissos. Eu me lembro que no dia que eu fui ganhar bebê, dia 29 de junho de 2019... Era 5 horas da tarde que era pra internar. Era 4, eu tava terminando de organizar a agenda da semana da galera. Nossa. E acho que assim, as coisas na minha vida sempre acontecem com muita intensidade. Então, eu não senti. Tem muita dificuldade? Tem. Sim, é difícil. É o que eu falei. Aí você precisa de uma rede de apoio e de organização, né? E essas diferenças, né, entre homens e mulheres existem, né? Mas também, assim... a gente acho que não pode usar isso como desculpa,
né? Como uma muleta para não ir atrás dos sonhos, né? Para não, o que eu percebo, assim, tem muitas mulheres que depois da maternidade, por exemplo, ficam meio perdidas, porque assim, ai, mas eu não consigo, ou têm a vontade, ou querem fazer uma transição de carreira, como foi meu caso, né? Que saí da CLT, que eu estava há anos, quase 20 anos registrada, eu nunca tinha... A Ivânia me ajudou muito nessa decisão, né? De me dar força e tal. E eu percebo que muitas outras mulheres também querem mudar, querem arriscar, mas não têm a coragem. Vocês falaram muito em coragem. Quais as características, Ivânia, de uma empreendedora para as mulheres que estão nos ouvindo, né, e se interessaram? E às vezes elas não sabem que lá dentro delas pode ter alguma. O que ela precisa fazer para ser considerada uma empreendedora? O que ela precisa fazer para começar? Olha, para começar, descobrir uma necessidade. Que eu acho que foi o meu caso, eu acho que foi o caso da Ju também. Então, a necessidade, quando ela começa a empreender por uma necessidade, é mais fácil de dar certo, digamos assim. Explica melhor sobre isso, que é uma necessidade não só da pessoa, uma necessidade do mercado. É isso que você está dizendo? Ou financeira. Ou financeira. Exato, todos os tipos de necessidade. Se ela conseguir esse que engloba todos, então é melhor ainda, porque ela vai fazer acontecer, porque a mulher, quando quer, ela faz acontecer. Mulher, homem, quando quer, né, faz acontecer. E a coragem para realizar, porque muitas vezes você tem um sonho, você já tem o projeto, você já sabe como fazer, só que você não tem a coragem de executar. Porque, posso fazer uma analogia aqui? Esses dias eu, lendo a Bíblia, né, eu vi que a história de Moisés, que tirou os hebreus do Egito. Aí eu vejo que o empreendedorismo é o Moisés tentando tirar o povo do Egito, da escravidão. Você está lá só tomando sopa de cebola, sendo escravizado, levando chibatado, mas você está feliz porque você tem aquilo garantido. É uma analogia, viu, gente? Tem muitos empregos por aí, muito bons. Não vai chegar amanhã, pedir as contas, devo jogar a culpa em mim. Mas, enfim, então você tem que ter essa coragem e não ficar, eu já falei isso para você uma vez, na gaiola dourada. A gaiola dourada você tá ali dentro daquela gaiola, ela é bonita e todo dia te servem alpiste. Tá bom para você. E aí, quando abrem a porta, você não tem coragem de voar. Você tá na gaiola dourada. Bonito isso, hein? Tem um duplo sentido, né? E como saber que é o momento? Como que vocês acham? Assim, por exemplo, Ju, você abriu um novo negócio. Como que vê? Como que a mulher que está nos assistindo, ela olha e fala assim, agora é o momento. O que é? É um sentimento? É um sinal? Vocês acreditam nessas coisas de sinal? Eu não acredito que tenha um momento ideal. Eu não acredito. Mas eu acredito que a pessoa ela chega naquele momento que ela precisa daquilo. Assim, para mim, eu acho que é uma necessidade. Por exemplo, a minha empresa... necessidade. Tudo está relacionado a isso. Na minha opinião, a Wise Home, por exemplo, que é a minha empresa de automação descomplicada, é uma necessidade. O mercado está aí, todo mundo... O nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso. E a automação é para facilitar a tua vida. Você chega, você manda a Alexa ligar teu ar-condicionado, abrir tua cortina, ligar tua música, ligar tua TV. Você vai dormir, você esqueceu de apagar as luzes. É comodidade. E eu trabalho com arquitetura, com valor agregado dentro do imóvel. Por que não agregar tecnologia? Então, eu senti que uma coisa comporia com outra, que não me consumiria muito do meu tempo, que já é curto. E se você ficar esperando o momento certo para as coisas acontecerem, as coisas nunca vão acontecer. Porque o momento certo não existe. Eu percebo isso, assim, muitas vezes eu fiquei pisando em ovos, né? Assim, pensando, mas será que é agora? Né? Eu vou esperar tal coisa. Mas se a gente, por exemplo, esse podcast mesmo, Pode Contar, eu tava esperando alguma coisa, sei lá o que, na minha cabeça acontecer. Eu tava, acho que quando acontecer isso, aí dá pra... Não existe esse momento. Não existe. Aí foi um dia... uma tarde que eu falei, eu vou sair hoje e vou conversar. Aí conversei na mesma tarde, sem marcar, sabe? Sim. E deu tudo certo. Eu falei, olha aí, se eu ficasse esperando, a gente tem que agir, né? No empreendedorismo, a gente fala que se chegou o momento certo, você já está atrasada. Boa. Se chegou o momento certo, você já passou da hora. E é tão frustrante quando a gente vê uma ideia nossa...
ou algo que a gente já pensou, adormecido, ou outro faz, fala assim, puxa vida. Era para eu ter feito, né? Dá essa sensação, né? Estamos caminhando para o final, mas antes eu queria que vocês falassem, assim, esse programa está saindo desse podcast, né? Eu ainda com as linguagens de TV. Esse podcast está saindo no final do mês de agosto. Então, começo de setembro, na verdade. E eu queria saber de vocês quais são os planos futuros, ou planos atuais, novidades, sonhos novos, tem coisas a vir pela frente, porque o empreendedor também tem essa característica, né, de sempre tem alguma coisinha. As pessoas falam, mas você sempre tem ideia? Você sempre... Como que tá isso aí na vida de vocês? Eu tenho vários projetos para realizar, para acontecer. Agora, no meio de agosto, eu vou lançar minha mentoria. Então, foi assim, fruto de muito trabalho. Há muito tempo, muitas pessoas me procuravam falando sobre isso e eu nunca tinha levado isso a sério. E até que chegou um dia que eu virei a chave. Falei, por que não? Uma pessoa olhou para mim e falou assim, você diariamente entrega conteúdo, entrega seus truques na rede social. Por que não ajudar profissionais que estão aí desanimados, ou estudantes, ou pessoas que estão, né? Conta a tua história. Com certeza, contando a tua história, explicando a tua dinâmica, você vai ajudar outras pessoas. Virei a chave e falei, bora, eu vou fazer. Naquele dia eu decidi fazer. E o lançamento é semana que vem. Fora isso, tem inúmeras outras coisas que eu vou fazer acontecer ainda. Não vou ficar falando aqui, né? Porque quando der certo eu conto. Sim. Mas eu sou muito sonhadora. Eu falo que quando eu realizo um sonho, eu já fico planejando outro. Que legal. Você, Vânia, o que Miriam, tem aí? Temos aí várias edições a celebrar para entregar. Inclusive, para quem duvidou lá no passado, mas o digital, né, vai fazer uma revista física. Hoje, exatamente hoje, eu não tenho mais capa da Celebrar em 2023 e nem 2024. 2024 todo está reservado? Vendidas. E eu só não vendi 2025 porque agora eu estou segurando, né? Você acredita? Muito longe. Eu não falei no começo que era poderosa? A bicha vende. Além da revista Celebrar, a gente tem a Connect Saúde também, que é uma outra revista que a gente criou. Verdade. Né, em sociedade com o nosso amigo William Rorato, que é voltada aos profissionais, ao mercado de saúde. Então, a gente tem bastante projetos, tanto para a revista Connect, como para Celebrar. Né, além dessas capas que a gente vai entregar, a gente tem projetos no meio delas. E a gente tem muita coisa aí para fazer e para realizar. E a gente é muito feliz de ter a Celebrar e todos vocês aqui junto com a gente. Ai, que bom. Olha, foi uma delícia a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que deixou uma chaminha aí do empreendedorismo em quem está ouvindo a gente, porque vocês contagiam. Vocês realmente, no que vocês falam, vocês demonstram amor. E eu acho que foi a dupla perfeita para eu falar sobre isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Miriam. Sucesso para você. Que você voe muito alto. A gente sabe do teu potencial e eu vou ficar sempre na torcida. Amém. Obrigada. Vânia, obrigada, viu? Eu que agradeço. Miri, a gente falou aqui, né, sobre o empreendedorismo. A gente, fazendo um resuminho aqui, é a necessidade, é a coragem para cumprir, né, Ju? É delegar. Né? Então, eu acho que dessa horinha aqui, desse podcast, eu acho que dá para as pessoas sim, se alguém anotou, exato. Tirou ouro daqui. Exato. E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sempre uma honra estar ao seu lado e ao lado da minha amiga Ju, que eu amo adorei tanto. Também. Obrigada por tudo. Obrigada, gente. Obrigada. Semana que vem estaremos aqui de novo com Pode Contar, sempre contando histórias, falando de assuntos que a gente gosta, assuntos importantes que ajudam a gente a crescer, a pensar, a rir e, quem sabe, até chorar. De emoção, de alegria, né? Até o próximo. Tchau, tchau.